Então, estamos no ar. Estamos no ar. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Tivemos um pequeno imprevisto, né? Nós temos o canal da Olimpíada, mas um descuido nosso. A gente esqueceu de, no YouTube, ativar as transmissões ao vivo e o YouTube pede um prazozinho de 24 a 48 horas para liberar, e nós só lembramos disso ontem. Por sorte, o meu canal já estava aberto e liberado para isso, e aí, excepcionalmente, essa nossa primeira live, a live de abertura, ela vai ser feita aqui pelo meu canal, mas as demais lives que a gente está programando aí serão pelo canal da Olimpíada. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma apresentação, né? A live tem o objetivo de fazer a divulgação, o lançamento oficial da UFOP. Eu sou o professor Marcelo Coelho, eu estou esse ano coordenador da Olimpíada, a gente está na nossa quarta edição. Antes dessa Olimpíada se tornar a UFOP, que é a Olimpíada de Física do Oeste Potiguar, ela já foi, em 2 anos, um projeto piloto, a Olimpíada Mossoroense de Física, né? Então, esse seria, falando oficialmente mesmo, o 6º ano do projeto. É um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A gente une 4 campi do Oeste Potiguar, o campus Ipanguaçu, campus Mossoró, campus Apodi e campus Pau dos Ferros. Então, nosso objetivo é tentar alcançar todas as cidades que são atendidas, tentar alcançar escolas públicas e particulares de todas as cidades que são atendidas por esses 4 campi. A gente tem professores representantes de todos os campos na comissão organizadora. A gente tem uma comissão organizadora com 9 professores desses 4 campos. Então, eu vou falar aqui algumas coisas só para apresentar a UFOP, para quem ainda não conhece, para quem vai participar pela primeira vez, e até para quem já participou, porque esse ano ela tem umas coisinhas diferentes, né? Então, alguns pontos importantes. A nossa Olimpíada, ela contempla o Oeste Potiguar, ela é direcionada somente para alunos do ensino médio, escolas públicas ou particulares de todas as cidades do Oeste Potiguar podem participar. O primeiro diferencial da Olimpíada é que ela é realizada por equipes de 3 alunos, e aí essa equipe pode ser mista, meninos, meninas, primeiro, segundo, terceiro, e no caso dos institutos federais, 4º anos. Quando a gente elabora as provas, a gente tenta, inclusive na elaboração das provas, estimular essa participação bem mista mesmo, né? Nossos cadernos de prova, às vezes a gente toma o cuidado para estimular isso, colocar questões que vão ali do comecinho do primeiro ano ao final do 3º ano. Esse ano, o primeiro diferencial da Olimpíada, da UFOP, né, o primeiro diferencial dela em relação às edições anteriores é que ela vai ser realizada em 4 fases. Esse ano a gente vai trabalhar mais além daquela perspectiva que a gente já trabalhava, que até certo ponto parece com as Olimpíadas que já estão por aí, de sentar, resolver questões com um determinado limite de horas ali, mas a gente vai trabalhar também com a perspectiva mais de pesquisa, de argumentação. Então, a gente achou legal inserir mais uma fase aqui, que vai ser uma fase onde vai ser trabalhado de forma bem nítida mesmo o lance da argumentação, e uma outra fase onde vai ser bem trabalhado mesmo a questão da pesquisa. Uma característica interessante também da UFOP é que as notas acumulam, ok? Então, é uma Olimpíada que, no final das contas, a gente tem um pódio, com primeiro, segundo, terceiro lugar, e as notas vão, então, acumulando ao longo da Olimpíada. Então, significa que a turma, a equipe que acaba se saindo melhor na última fase, que é uma maratona, né, uma maratona presencial ali, não necessariamente será a equipe que vai ganhar a Olimpíada, porque ela foi, a nota final é o acumulado. Aqui algumas datas importantes, né, quando se trata de quer participar da UFOP. Então, informações importantes, dia 4 de outubro,
de 21 agora, dia 4 de outubro. Inicia o credenciamento das escolas e inscrições. Então, o processo de inscrição ela tem 3 etapas, né? A escola se credencia, o professor se credencia e as equipes se inscrevem, porque o professor ele tem que estar filiado a uma escola e as equipes têm que estar filiadas a um professor. Tá? Então, primeiro você pede seu professor para credenciar a escola e se inscrever, e posteriormente você, com seus colegas, fazem lá a inscrição de vocês. Então, dia 4 de outubro inicia isso. Dia 5 de novembro encerra esse período de inscrições. Então, a gente tem um mês aí, né? Entre 20 e 26 de novembro é a realização da primeira fase. Então, você está vendo aqui que é uma semana para realizar a primeira fase, uma tarefa vai ser dada e as equipes vão, então, ter uma semana para fazer essa tarefa. Ao final do período, a tarefa tem que ser postada na área específica do site da Olimpíada. No dia 7 de janeiro de 2022, o resultado da primeira fase é divulgado. Entre 15 e 21 de janeiro é a realização da segunda fase. De novo, aí uma etapa, vocês estão vendo que dá um prazo para vocês realizarem a tarefa. Dia 25 de fevereiro sai o resultado dessa segunda fase, e aí já sai o ranking, né? Primeira e segunda fase juntos. As terceira e quarta fases, que serão realizadas também entre o final de fevereiro e o final de março, elas ainda estão sem data para definir, ou sem data definida, né? Estão com datas ainda a definir, mas tudo isso é divulgado com a relativa antecipação para as equipes que forem se classificando. Lembrando que a primeira fase ela não é eliminatória, ela só elimina as equipes que não cumprirem a tarefa. Mesma coisa para a segunda fase. Então, elas só ranqueiam, elas são classificatórias. As únicas equipes eliminadas na primeira e segunda fase são as equipes que não cumprirem a tarefa, né? Os requisitos da Olimpíada tem, a gente vai ter também alguns momentos como esse que a gente vai ter agora com o professor Fernando Lang, que são momentos de aprendizado, de formação, tanto para os nossos alunos como para os nossos colegas professores. Então, a gente vai ter algumas lives, né? Além da de hoje, a gente já tem outras 2 lives definidas. Dia 28 de setembro, a gente tem uma live com o professor Alexandre Medeiros. Ele vai falar sobre o tema As Dimensões do Universo, tema bastante instigante também. Dia 26 de outubro, a gente tem uma outra live. O tema da live ainda não está definido, né? Quer dizer, o título da live não está definido. O tema a gente já sabe o que é. Vai falar sobre física atmosférica, sobre clima, tempo, essas coisas assim. É o professor doutor Rafael Castelo, que é professor da UFESA. A gente vai ter lives até o final do calendário da UFOP, né? Então, a gente já está planejando e convidando outros professores para poder a gente preencher o calendário da gente. Então, todo mês, a nossa ideia, a nossa proposta, o nosso plano é que todo mês a gente tenha pelo menos uma live. Em resumo, era basicamente isso que eu tinha para falar aqui, para apresentar o FOP. E agora a gente passa, então, para o momento derby da noite, que é a fala do professor Fernando Lang. Vai fazer aqui uma apresentação dele, embora eu acho que, para quem está aqui, o professor Fernando dispensa apresentações, mas isso aqui é praxe, né? Ele é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente ele é professor titular aposentado e professor colaborador convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Física, com ênfase em pesquisa em ensino de Física, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos quantitativos aplicados à pesquisa, história e filosofia da ciência, tópicos em física geral, além de trabalhar na graduação, é docente permanente do programa de pós-graduação em ensino de física do Instituto de Física da UFRGS e gerencia o Pergunta ao CREF, que é uma joia para quem gosta de física.
Então, professor, eu passo a palavra para você, sinta-se à vontade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e boa palestra. Ok. Inicialmente, eu agradeço o convite do Marcelo para estar aqui falando sobre temas instigantes de física. Na minha palestra, eu vou abordar diversos temas curtos, todos eles independentes. E eu pararei quando terminar o meu tempo, porque como os temas são independentes, eu posso ir seguindo, né? E espero que o Marcelo, então, me avise quando o tempo termina. Né? Qual é o tempo? O que você acha um tempo razoável, professor? Em torno de 1 hora, né? 1 hora tá bom, então a gente tá aqui 7h10, 8h10 eu lhe aviso. Tá bom. Ok. Eu vou, então, agora compartilhar a minha tela. Está aparecendo a minha tela? Não, professor, ainda não. Eu já compartilhei. Será que Não tem? sei se... Desculpa. Eu acho que tinha que autorizar para inserir a tela aqui e não tinha feito isso. Agora está aparecendo. Tá. Bem, então, eu vou falar sobre algumas das postagens no nosso site, tá? Mas antes de entrar nas postagens em si, eu quero fazer uma pequena propaganda para o site, para quem não o conhece. Tá? O site é o Pergunte ao CREF, é um local onde as pessoas podem fazer perguntas e que serão respondidas ou por mim ou por algum colega do Instituto de Física ou até por membros externos ao Instituto de Física. Atualmente, nós temos 1.516 postagens. Tá? Essa aqui é a página de entrada nas postagens. As postagens estão aparecendo aqui, as 3 últimas postagens. Tá? Pelos títulos dessas 3 postagens, você já pode ver que os assuntos são bastante variados. A nossa última postagem foi sobre a detecção de tsunami pelas estações DART. Anteriormente, a gente teve uma postagem da Sociedade Brasileira de Física, sobre do Verifísica, da Sociedade Brasileira de Física, sobre as picaretagens quânticas, e assim por diante. Bom, atualmente nós temos mais de 10 milhões de visualizações. E temos de 4 a 15 mil visualizações por dia no site. Vocês podem acessar as postagens escolhendo uma categoria. Tá? As categorias aparecem aqui na página de entrada, aqui ao lado. A gente tem cerca de 50 categorias. Tá? Eu entrei aqui na categoria de cinemática, onde, então, estão aparecendo as 3 últimas postagens nessa categoria. Tá? Só para exemplificar, aqui outra categoria, a categoria de balística. Tá? As 3 últimas postagens. Então, só para dar uma ideia do que é o site, de como ele
funciona e de como os temas aqui no nosso site são variados. Eu vou enfocar hoje principalmente postagens sobre ótica geométrica. Eu vou começar, então, com a primeira postagem, que o título dela é: a imagem está atrás do espelho plano. Vejam só o que um aluno escreveu. Tá? Ele diz que ele aprendeu no ensino médio sobre a formação de imagens, tá? Em termos da construção gráfica, quer dizer, ele sabe construir imagens graficamente em espelhos planos, né? Ele diz, bom, que a imagem se dá lá pelo cruzamento, do prolongamento dos raios refletidos no espelho. Mas ele diz, essa explicação sempre foi um pouco vaga para mim. A imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto, e também se fala sobre enantiomorfismo, etc. Mas a questão principal é a seguinte: quando construímos a imagem numa folha, a desenhamos atrás do espelho. Mas é óbvio que não existe imagem atrás do espelho. Logo vem a questão: existe alguma explicação física que não seja gráfica, que dê essa noção de profundidade em um espelho plano? Bom, eu inicio a resposta dizendo que sim, existe a imagem atrás do espelho, no sentido de que os raios luminosos que são refletidos pelo espelho se comportam como se tivessem vindo de trás do espelho. Tá? Então, nesse sentido objetivo, existe sim uma imagem atrás do espelho. Tá? Porque o que significa dizer que existe uma imagem atrás do espelho? Que os raios luminosos que saem do espelho é como se eles estivessem vindo de trás do espelho. É só isso que significa dizer que ali tem uma imagem virtual. Mas eu queria produzir uma prova, né, sobre essa imagem. E aí eu me lembrei que muitas vezes eu discuti exatamente sobre esse tema com os meus alunos das engenharias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Lá numa cadeira de Física 3, onde a gente também abordava ótica. Tá? E aí eu vou mostrar agora para vocês, e depois digo como eu fazia naquela época para convencer os alunos sobre a existência da imagem lá atrás do espelho. Para fazer essa prova, eu me valia de um ajudante, tá? Que é o seu Pafúncio, tá? Que está sendo mostrado nesse momento. O seu Pafúncio é o meu ajudante no argumento que eu vou produzir a seguir. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o seu Pafúncio na frente de um espelho plano, a cerca de 2,5 metros do espelho. A imagem do seu Pafúncio, a imagem virtual, ela se encontra lá do outro lado do espelho, a 2,5 metros. É isso que a gente aprende teoricamente. Bom, como é que eu vou comprovar que a imagem do seu Pafúncio realmente se encontra a 2,5 metros atrás do espelho? Eu usei uma câmera fotográfica a 0,5 metros do espelho para fotografar o seu Pafúncio virtual. A minha câmera eu coloquei no modo manual
em que eu posso decidir sobre a distância em que eu terei foco, né? No modo automático, né, que é o modo que a gente usa normalmente, as câmeras fotográficas, principalmente as de celular, que normalmente nem tem um modo manual, eles reconhecem, a câmera reconhece essa distância, tá? Reconhece essa distância e calibra a máquina para essa distância. Tá? Mas aqui na minha câmera eu tenho a possibilidade de fazer os ajustes de distância manualmente. Tá? Então vocês estão imaginando, eu estou colocado a 0,5 metros, estou vendo o seu pafúncio lá, aponto a câmera para lá, tá? E vejam o que acontece então. Existe uma concepção muito forte de que a imagem no espelho plano, na verdade, estaria sobre o espelho plano. Tá? Então, eu regulo a câmera para 0,5 metros de distância, porque é a essa distância que eu me encontro, que a câmera fotográfica se encontra do espelho. Quando eu regulo e faço a fotografia a para essa distância de 0,5 metros, o que acontece? Aparece essa imagem desfocada, sem nitidez. Tá? Quando eu calibro a câmera, deixa eu voltar para a figura anterior. Quando eu calibro a câmera para 3 metros, né, porque se a imagem está 2,5 atrás do espelho e a câmera está 0,5 metros na frente, tá? Então a câmera se encontra a 3 metros da imagem. E aí, quando eu calibro a câmera para a distância de 3 metros e faço a fotografia é nítida, como vocês veem aqui. Tá? Apresento agora as duas fotos, uma ao lado da outra. Tá? Essa é uma evidência de que tudo se passa como se realmente existisse luz vindo de trás do espelho. Para completar isso, eu lembro como eu fazia com os meus alunos das engenharias. Eu levava um espelho grande para dentro da sala de aula, levava, naquela época, uma câmera ainda analógica, com teleobjetiva, tá? Com teleobjetiva, e as câmeras têm um telêmetro, que quando a gente vê a imagem nítida, elas informam a que distância o objeto está da lente. Tá? Então, eu fazia o seguinte, o espelho refletia a paisagem lá fora da sala de aula, porque lá fora da sala de aula podia existir um prédio, podia existir uma árvore bastante distante. Tá? E aí eu pedia para um dos alunos, já que eu não podia fazer isso com todos, que pegasse a câmera, apontasse para o espelho e colocasse a imagem em foco, tá? Virando a câmera para o espelho, como eu fiz aqui com o seu Pafúncio. Tá? E aí, surpreendentemente, o telêmetro da câmera, quando o aluno conseguia focar, indicava distâncias de 30, 40, 50 metros, né? Porque o objeto estava lá fora da sala de aula. Tá? Então, é isso que significa dizer que a gente tem uma imagem virtual lá atrás do espelho, não tem nada material lá. Né? Dizer que existe uma imagem é simplesmente dizer que os raios luminosos apresentam um determinado comportamento. Tá? No caso, o comportamento é como se tivesse vindo de trás do espelho. Então, essa é a minha primeira postagem do CREF, que eu apresentei para vocês, e passo em seguida para a próxima postagem. Eu
Espero que se alguém tenha pergunta, que deixe registrada no site, depois o Marcelo pode me informar. Tá? Eu vou passar para um outro tema, que é uma das minhas postagens preferidas sobre ótica geométrica no site. E ela trata da linda pintura de Narciso por Caravaggio. Caravaggio é um célebre pintor, tá, que praticamente quase todas as suas pinturas, tá, elas tratam de temas religiosos. Tá? E como vocês veem aqui, essa linda pintura é quase o que a gente obteria se tivesse ali fotografando. Né? Essas figuras são extremamente realistas. Tá? O Caravaggio, no início da sua vida como pintor, ele pintou algumas, poucas, 4, acho, pinturas que tratam de temas da mitologia grega. E uma dessas trata de Narciso, né? Que é essa pintura aqui, né? Que a gente pode baixar com alto grau de resolução da Wikipédia, por exemplo. Né? Onde, então, aparece o Narciso debruçado sobre uma fonte e vendo pela primeira vez, né, porque o Narciso não tinha espelho, né, é a primeira vez que ele vê a sua imagem, né, dentro da fonte. Né? Ele enxerga a imagem. Bom, e o que é o mito de Narciso? Narciso se apaixona pela própria imagem. Tá? E, inclusive, ele se atira para dentro da fonte para encontrar aquele ser que ele está vendo lá dentro da fonte e pelo qual ele se apaixonou, né? Que nada mais é que a sua imagem. Esse é o mito de Narciso. Tá? E essa imagem, essa pintura de Narciso foi alvo de uma postagem do CREF que eu passo a descrever agora. Eu recebi, uma ocasião, um e-mail de um aluno de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tá? E ele, então, me relata que ele está fazendo um trabalho sobre o quadro de Narciso de Caravaggio. E ele encontrou na internet uma postagem que eu havia feito que tratava de reflexos de paisagens na superfície de um lago. E aí, né, quando eu respondi sobre isso, porque lá a pessoa perguntava por que ocorria, né, como é que pode acontecer essa imagem em um espelho d'água, né? Eu fiz uma referência sobre o mito de Narciso. Né? E foi por ali que ele chegou a mim. Mas então vamos ver qual é a dúvida que ele tem. Eu não sou entendido em física, mas eu gostaria de colocar uma questão. O reflexo na água de Narciso não tem o mesmo tamanho que o original? Ou seja, o reflexo é sempre um pouco mais pequeno e afastado do original, certo? Ele está com dúvida sobre isso. Tá? E eu entendo a dúvida dele, porque ele provavelmente está recordando das suas aulas de ótica geométrica lá no ensino médio em Portugal, onde ele aprendeu que a imagem tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. Tá? E ele está vendo uma coisa que ele não que está conflitando com isso. Então ele está em dúvida se realmente ela tem o mesmo tamanho ou se ela é menor. Tá? E a dúvida dele aparece nesse caso, porque depois vocês vão ver explicitamente qual é a dúvida dele
na pintura, porque o reflexo do Narciso não é num espelho convencional, é num espelho de água. Então ele acha que talvez num espelho de água as coisas não funcionem daquele jeito que ele aprendeu, porque afinal ele aprendeu, para ele espelho sempre foi um espelho convencional, que é um espelho metálico, né? Esses que a gente usa dentro de casa. Então ele está entregado com isso. Bom, aí ele pergunto porque ao fazer análise iconográfica para tentar perceber se Caravaggio usou algum critério geométrico na pintura, a imagem parece estar um pouco deslocada do original. Por isso é que lembrei-me de fazer uma pesquisa nesse sentido, para garantir que faz sentido, né? Que faz sentido referir no trabalho. O professor pode, por favor, ajudar a esclarecer essa dúvida? Bom, eu tive um pouco de dificuldade de entender, mas acabei entendendo a dúvida, tá? E vou mostrar para vocês qual é exatamente a dúvida dele. Tá? Aqui está a pintura do Narciso, tá? E eu agora circulo a cabeça do Narciso por um círculo com um determinado diâmetro, tá? Que envolve quase que perfeitamente a cabeça do Narciso. Quando eu transporto esse círculo para cá, fica evidente que a cabeça da imagem do Narciso é um pouco menor. E é isso que está intrigando ele, tá? Porque ele está perguntando, é assim mesmo? Afinal, eu aprendi que a imagem sempre tem o mesmo tamanho que o objeto. Será que é assim? Será que o Caravaggio usou algum critério geométrico para fazer essa pintura? Bom, vejamos qual é a minha resposta. Aqui vocês têm uma figura mostrando, simplificadamente, o Narciso debruçado sobre o espelho d'água. Nós temos que imaginar o Caravaggio dentro da fonte, olhando, né, para essa situação e fazendo a sua pintura. E aqui embaixo nós temos a imagem de Narciso, tá? Que é rigorosamente igual ao tamanho do próprio Narciso, se a gente estiver trabalhando com um espelho plano. Não importa qual seja a natureza desse espelho plano. Tá? Essa afirmação independe da natureza do espelho plano. Bom, mas o que acontece então? Caravaggio se encontra mais perto da cabeça do Narciso do que da cabeça da imagem de Narciso. Ou seja, o tamanho visto por Caravaggio, apesar da cabeça do Narciso ter o mesmo tamanho da imagem da sua cabeça, né, o Caravaggio enxerga esses dois objetos com tamanhos diferentes, porque o que vale para aquilo que a gente enxerga não é o tamanho absoluto dos objetos ou das imagens, é o tamanho que a coisa aparece na nossa retina. E o tamanho com que a coisa aparece na nossa retina depende desse ângulo, tá? E esse ângulo, né, que eu chamei aqui de alfa e de beta, eles são diferentes, beta é menor do que alfa, porque simplesmente Narciso está mais perto de Caravaggio do que a imagem de Narciso está de Caravaggio. Ou seja, quando eu fiz essa análise, eu me conscientizei o que eu já sabia, inclusive, porque em algum momento eu li sobre esses pintores, tá? Eles tinham um grande conhecimento sobre ótica geométrica,
Tá? E essa essa pintura de Caravaggio, né, é absolutamente consistente com o que a gente poderia obter se fizesse uma fotografia. Tá? Eu não tinha o Narciso para fotografar, mas eu tinha aquele brinquedinho, o pássaro sedento, né? Que é aquele brinquedinho interessante que se curva buscando a água, né? Eu coloquei o meu pássaro sedento na beira de um espelho, deitei um espelho plano no assoalho, né? E quando ele se inclinou um pouco sobre o espelho, eu fiz essa fotografia, e nessa fotografia é flagrante, eu nem preciso fazer medidas, né, de que o tamanho da cabeça da imagem do pássaro sedento no espelho plano é menor do que a própria cabeça do pássaro sedento. Por quê? Porque a câmera fotográfica está mais perto da cabeça do pássaro sedento do que ele está da sua imagem. E, aliás, vejam que isso aqui é mais uma evidência de que as imagens estão lá atrás do espelho, sim. Tá? Ok? Essa postagem tem tudo a ver com a primeira postagem também. Depois o aluno me respondeu e me agradeceu pela explicação, né? E percebeu que tudo aquilo que ele tinha aprendido estava correto. Né? Só que tem que botar o olho de quem está enxergando alguma coisa na jogada para entender aquilo que a gente efetivamente enxerga. Bem, eu passo por uma outra postagem de ótica geométrica que trata de um dispositivo extremamente interessante, um espelho retrorefletor. Tá? Então, espelho retrorefletor, como ele funciona? Eu recebi no CREF eu recebi uma pergunta de alguém, tá, que não era meu aluno, mas vejam o que ele diz. Um colega me contou que o senhor tratou em aula de um espelho que consegue refletir a luz, fazendo ela voltar na mesma direção, não importando como chegue no espelho. Eu fiz essa demonstração em sala de aula com um espelho retrorefletor. É um espelho que tem essa propriedade. Não importa como a luz chega sobre esse espelho, ela simplesmente volta na mesma direção em que ela incidiu. O senhor poderia me explicar como isso acontece? Agradeço mais uma vez sua disponibilidade em ensinar. Lamento não ter sido seu aluno. Ele lamenta de não ter estado na sala de aula, para ver essa demonstração do espelho retrorefletor. Então, vamos ver como é que funciona um espelho retrorefletor. Os retrorefletores, então, são sistemas ópticos que possuem a notável propriedade de que, recebendo um raio luminoso, fazia com que ele retorne em uma direção paralela de incidência, com um mínimo de deslocamento. Quer dizer, ele volta segundo a mesma direção, mas um pouquinho deslocado. Os retrorefletores têm aplicações práticas em inúmeros contextos. E os conhecemos, por exemplo, sinalizando as estradas à noite, os olhos de gato. Essas sinalizações, que quem já trafegou numa estrada bem sinalizada à noite, a luz do farol ilumina o olho de gato e a luz volta de novo na direção em que ela veio, tanto que ela incide sobre os olhos de quem está dentro do automóvel. Esse é o objetivo do espelho retrorefletor. Receber luz e jogar a luz na mesma direção de volta. Bom, como é que acontece isso? Bom, antes disso, para ver
as aplicações importantes dos espelhos retrorefletores. Retrorefletores foram deixados na superfície da Lua pelas missões Apollo 11, 1969, Apollo 14 e 15, 1971, né, que foram, todas essas foram missões tripuladas, né, quando os astronautas americanos estiveram na Lua, né, eles estiveram lá diversas vezes, a partir de 1969. Tá? Então, as missões Apollo deixaram lá diversos espelhos retrorefletores, tá? E também houve missões soviéticas não tripuladas no início dos anos 70 que por lá deixaram espelhos retrorefletores. Esses dispositivos têm o objetivo de, recebendo ondas eletromagnéticas provindas da Terra, as devolver à sua região de origem. Os retrorefletores permitiram medidas precisas da distância Terra-Lua e o estudo dos movimentos da Lua, a partir, né, da emissão de um feixe de laser aqui da Terra que retorna à Terra por retroreflexão. Então, os retrorefletores, eles têm inúmeras aplicações, né, no nosso cotidiano, né, como eu já falei ali dos olhos de gato, depois eu vou falar de outros retrorefletores no nosso cotidiano, e tem aplicações científicas importantes, né? Tem essa aplicação científica importantíssima que permitiu se aprimorar os métodos de medida da distância Terra-Lua usando um feixe de laser. Antes dos retrorefletores, já se fazia medidas bastante precisas, isso agora no século XX, né? Porque no passado havia medidas da distância Terra-Lua por métodos astronômicos, mas agora no século XX a gente tem medidas dessa distância usando, por exemplo, ondas de radar, né? Se joga uma onda de radar na Lua, a Lua reflete a onda de radar e com isso se pode medir a que distância a Lua está da Terra. Só que esse procedimento com radares não permite o grau de precisão que se obteve com os espelhos retrorefletores de laser, tá? A partir dos anos 70. Então, agora vejamos como é que funciona um espelho retrorefletor. Tá? Antes ainda, aqui está a fotografia de um retrorefletor, tá, lá na superfície da Lua. Tá? Obviamente, esse retrorefletor está voltado para a Terra. Tá? Esse é um dos tantos retrorefletores que ficaram lá e que estão lá até hoje. Bom, o que é um espelho retrorefletor? A gente consegue um espelho retrorefletor usando 2 espelhos planos, ou até 3, porque se a gente quiser fazer isso tridimensionalmente, a gente usa 3 espelhos planos ortogonais entre si, a 90 graus entre si. Aqui eu estou mostrando 2 espelhos planos ortogonais entre si, que foi o que eu fiz em sala de aula. Tá? Esse sistema óptico, ele tem uma propriedade que eu não vou demonstrar aqui, mas que é fácil de ser demonstrada pelas leis da ótica geométrica, que um raio luminoso que vem, não importa em que direção, tá? Ele é refletido 2 vezes e sai exatamente na mesma direção se esse ângulo aqui for de 90 graus. Ah, eu estou mostrando aqui 2 situações, o raio vermelho e o raio azul. Tá? A única coisa que acontece é que esses raios são um pouquinho deslocados. Tá? Deslocados por uma dimensão que certamente é menor do que o tamanho do próprio espelho. Então, essa é essencialmente a teoria subjacente a um espelho retrorefletor. Tá? Mas existem outros sistemas ópticos que são espelhos retrorefletores. Aliás, nós encontramos nos olhos dos gatos essa propriedade interessante de retrorefletância, tá? Que está a serviço da capacidade do gato enxergar muito bem à noite, tá? Porque
ele tem um sistema retrorefletor, não para jogar a luz para fora do olho dele. Isso é uma coisa que acontece sem como consequência do espelho retrorefletor. O objetivo do retrorefletor no fundo do olho do gato é pegar a mesma luz duas vezes. Uma vez quando ele passa pelas células sensíveis na retina e depois quando ele é refletido atrás da retina, a luz é pega pela segunda vez e isso melhora a capacidade de visão noturna desse animal. Né? Todos os animais que caçam à noite, né, têm retrorefletores em seus olhos. Tá? Aqui eu tenho uma fotografia que uma ex-aluna minha, a Jennifer Carrion, fez da sua gatinha. Tá? Essa fotografia foi feita com flash, né? E aí ela tá mostrando, né, como os olhos da sua gatinha têm essa capacidade de retrorefletância. Né? Não é para menos que aqueles dispositivos na beira da estrada são chamados de olhos de gato. Bom, esses aqui, tá, eles são um pouco diferentes daqueles que eu discuti antes. O que a gente tem? A gente tem uma esfera refratora, tá? Tem uma esfera refratora que pode ser de vidro ou pode ser até do material que constitui o olho do felino. Tá? Por trás tem um espelho esférico. Tá? E se a distância focal dessa lente, porque essa esfera aqui na frente é uma lente, tá? E ela tem uma distância focal. Se essa distância focal coincidir com o diâmetro da própria esfera, então vai acontecer essa propriedade importante e interessante. A luz vem, entra, é refratada, é desviada, é refletida lá no fundo, é refratada novamente e volta na mesma direção. E isso acontece não importando em que direção a luz venha. Tá? Esses são os retrorefletores do tipo olho de gato. Tá? Os espelhos retrorefletores são usados para se construir as fitas refletivas. Tá? Aqui vocês veem diversas dessas fitas, tá? Na caixa do motociclista, no próprio, na própria roupa que ele usa, tá? E no seu capacete. Joga a luz e ela volta. E quando a gente olha, e isso qualquer um pode pegar uma fita refletiva dessas e olhar, ela, na verdade, ela é constituída por uma quantidade imensa de pequenos espelhos retrorefletores, muito pequenininhos. Tá? Eles têm que ser pequenininhos porque eles têm que caber na espessura da fita. Tá? Então, está aí essa propriedade interessantíssima, com inúmeras aplicações práticas, seja no nosso dia a dia, seja nas aplicações científicas. Tá? Como eu falei lá, dos retrorefletores deixados na superfície da Lua. E nós, humanos, também temos essa capacidade, mas em muito menor grau. Tá? E às vezes ela aparece, né, indesejavelmente quando se faz uma fotografia. Né? Aqui vocês veem uma fotografia mal tomada, porque ela é exatamente em fotografias mal tomadas, tá? que estão reguladas para pegar a luminosidade que vem de dentro dos olhos de volta e com flash, tá? Então aparece esse efeito. E normalmente, em muitas fotografias, a gente vê que a luz que volta é avermelhada. Tá? É bastante avermelhada, que é um efeito indesejável em fotografias, né, que é os chamados olhos vermelhos. Nessa fotografia aqui está aparecendo tudo
branquinho, né, talvez pela própria qualidade da imagem, tá? Porque com imagens melhores a gente vê que a gente consegue refletir a luz, basicamente a luz vermelha, né? Até porque a nossa retina está irrigada por sangue e daí aparece essa luz avermelhada. Bom, vou passar para uma outra discussão que tem a ver também com ótica e que tem a ver com uma regra de orientação pelo sol que as crianças aprendem lá nos primeiros anos, tá? Quando estudam um pouquinho de geografia, das aulas de ciências, tá? Elas aprendem a se orientar pelo sol. Veja uma questão que eu recebi, essa questão entrou no CREF há não muito tempo. Caro professor Lang, eu gostaria de saber se essa forma de orientação pelo sol é mesmo válida. Estenda seu braço direito para o nascente solar e ele apontará para o leste. Ou seu braço esquerdo para o local do poente, que é o oeste. O norte estará na sua frente e o sul atrás. A minha dúvida deve-se a que eu noto em minha casa, em Natal, no Rio Grande do Norte, que as posições do nascente e do poente mudam ao longo do ano. Então, esse procedimento não me parece correto. Mas é assim que ensinamos para as crianças. Agradeço de antemão a resposta. Tá? Ou seja, essa pessoa, tá, ela está percebendo que a posição do nascente solar muda, e muda muito ao longo do ano. Tá? Então, aí, como é que fica a regra? Tá? Quer dizer, é verdade que o Sol nasce a leste e se põe a oeste? Não, isso é uma simplificação muito grande. Só existe 2 dias no ano em que rigorosamente o Sol nasce exatamente a leste e se põe a oeste. E, aliás, nesses 2 dias, isso acontece em toda a Terra. É no equinócio. Tá? No equinócio de verão e no equinócio de primavera, que nós estamos nos aproximando agora. Ou seja, rigorosamente, essa regra ela só funciona perfeitamente nesses 2 dias. Porque, de fato, a posição do nascente e do poente solar muda muito ao longo do ano. Essa mudança é cerca de 47 graus no Equador. E conforme se considere localidades mais afastadas do Equador, latitudes absolutas maiores, né? Ou seja, quando a gente vai para o norte ou para o sul, essa diferença aumenta mais ainda. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, essa variação na posição do nascente ou do poente é de 54 graus. É de 54 graus. Eu mostro aqui uma figura que é válida aqui para Porto Alegre. Tá? No solstício de inverno, o Sol está nascendo a nordeste, a 27 graus do leste. Quer dizer, quem usar essa regra para se orientar perfeitamente, supondo que alguém quisesse usar essa regra para fazer uma orientação perfeita, tá? Ele errará nesse dia, aqui em Porto Alegre, por 27 graus, tá? Na direção que ele pretende seguir. Tá? Já no solstício de verão, tá? que vai acontecer lá pelo dia 21 de dezembro, esse aqui acontece em 21, 22 de junho, tá? No solstício de verão, o Sol está nascendo a 27 graus
ao sul do leste, portanto, a sudeste. Tá? Isso aqui em Porto Alegre. Aí onde a maioria do público que está assistindo a live está, esses ângulos são um pouquinho menores, mas não são muito diferentes, porque no Equador já é 23,5 graus cada um desses dois ângulos. Aliás, no Equador, esses ângulos coincidem exatamente com a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à perpendicular à eclíptica, tá? Que é aqueles 23,5 graus. Tá? Mas conforme a gente vai mais para o sul, tá? Quanto mais para o sul a gente vier, maior se torna esse ângulo. E no círculo polar, esse ângulo chega a ser 90 graus. E dentro do círculo polar, a gente sabe que pode acontecer que o Sol nem nasça no inverno, né? E que no verão ele está sempre sobre as nossas cabeças. Né? Bom, então, qual é a resposta? Né? Que essa regra, né, estenda seu braço direito para o nascente solar, né, etc., que é ensinada para crianças, é uma forma grosseira e aproximada de orientação, tolerável nos primeiros anos de ensino fundamental. A gente não pode discutir isso com as crianças lá nos primeiros anos, né? Mas a gente deveria retomar essa discussão mais tarde, para que essa dúvida não ficasse, como essa pessoa está apresentando essa dúvida. Essa pessoa que está apresentando a dúvida é uma professora. Tá? Ok? Então, a gente deveria poder aprimorar essa discussão sobre a trajetória do Sol no sistema de referência da Terra, né? Com mais detalhe. Tá? Bom, e eu passo por um outro tema que diz respeito a alguma coisa que a gente aprende e que todo mundo aceita de maneira tácita e acrítica, mas que nós podemos levantar evidências fáceis de serem conseguidas. Tá? Evidências de que o Sol está muito, mas muito mais distante da Terra do que a Lua. Tá? Na verdade, quando a gente faz medidas precisas sobre essas distâncias, o Sol está quase 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua está da Terra. Mas vejamos como a gente pode criar uma evidência de que o Sol está muito mais distante da Terra do que a Lua está da Terra. Primeiro, um pouquinho de teoria. Se nós tivermos duas esferas iluminadas por uma fonte luminosa, tá? Existirá nessas esferas iluminadas uma parte que está iluminada e outra parte que está escura. E o termo técnico para essa linha que separa a parte iluminada da parte escura é terminador. Tá? E então, se a fonte luminosa estiver perto das duas esferas, os terminadores terão orientações bastante diferentes, tá? Como essa primeira figura aqui mostra. Mas na medida em que nós afastamos a fonte luminosa das duas esferas, os dois terminadores assumem direções semelhantes. E no limite em que essa distância é muito grande comparada com a distância entre as duas esferas, os dois terminadores serão paralelos. Tá? Essa é a teoria. Tá? É ótica geométrica, mais uma vez. Tá? Quer dizer, se eu tiver duas esferas
Tá? Se eu souber qual é a distância entre as duas esferas, e se eu souber qual é a distância que a fonte luminosa está das duas esferas, tá? Eu posso afirmar que se a fonte estiver a uma distância muito grande, grande significa o quê? Muito maior do que a distância que separa as duas esferas. Tá? Então, os terminadores terão aproximadamente a mesma orientação. Tá? Essa é a teoria. E agora eu me valho de algumas imagens que me foram graciosamente permitidas de ser usadas pelo professor Silvestre, que é um astrônomo amigo meu. O professor Silvestre fotografou a Lua em quarto minguante. Tá? A Lua estava em quarto minguante no dia 16 de julho de 2017. Tá? Nesse dia, a Lua aparece no céu durante o dia. Tá? Lá está ela. E o que o professor Silvestre fez? Ele se valeu de uma esfera colocada próxima dele e fez a fotografia. E o que a gente está vendo aqui? Que a fotografia da esfera iluminada pela luz do Sol, tá? O terminador dessa esfera coincide em orientação com o terminador da Lua. Tá? O professor Silvestre repete isso no dia 17, né, em que também é possível ver a Lua no céu durante o dia, né? E em dias anteriores, em que a Lua está maior e é vista no céu, no dia 13 e 14, né? E aí aparece sempre, né? A gente visualmente reconhece que os terminadores das duas esferas, né, têm aproximadamente a mesma orientação. O que significa isso? Que essas duas esferas, quer dizer, essa pequena esfera aqui na Terra e essa esfera grande lá longe de nós, na Lua, né, estão sendo iluminadas pelo Sol. E o Sol está muito mais distante do que a distância que separa essas duas esferas. Tá? Aqui vocês veem a sequência das 4 fotografias, tá, que o professor Silvestre fez, tá, nesses dias todos. Tá? Então, aí a gente pode apreciar isso, tá, e notar que, sim, aqui não dá para saber a que distância o Sol se encontra, mas não há dúvida que o Sol se encontra muito mais distante da Lua do que a Lua está de nós. Tá? Esse tipo de discussão ele aparece no nosso site também, às vezes motivado pelo combate a essa concepção esdrúxula e anacrônica de terra plana, né? Porque para os terraplanistas, a Lua e o Sol estão muito próximos da Terra e igualmente distantes. Tá? Eles dizem, olha, o Sol e a Lua estão igualmente distantes porque eu enxergo o Sol e a Lua praticamente com o mesmo tamanho, então eles devem estar à mesma distância. Tá? E isso não é verdade, porque a Lua é muito menor do que o Sol. Tá? É uma coincidência cosmológica o fato de que Sol e a Lua, para um observador na Terra, se apresente praticamente com o mesmo tamanho angular. E ainda nesse contexto do combate a essas concepções relacionadas com a Terra plana... Professor Fernando? Sim? Eu não queria ser o portador da notícia, não. Mas se o senhor quiser manter o que a gente combinou no começo, o senhor tem tempo para apresentar mais esse. Tá bom. Ok, essa apresentação é rápida também, eu vou gastar mais uns 5 minutos, tá? E aí encerro, tá? A aparência da Lua e a forma esferoidal da Terra. Tá? O objetivo dessa postagem é demonstrar novamente a razão pela qual 2 observações quase simultâneas da Lua de diferentes locais da Terra a reconhecerão como figuras rotacionadas uma em relação à outra. Eu digo aqui
de novo, tá? Novamente, porque já havia uma outra postagem do CREF que tratava desse tema. Tá? Então, um pouco de teoria. Se a Terra é esférica, tá? Se a Terra é esférica, existem os antípodas. Tá? Os antípodas são habitantes da superfície da Terra que se encontram em pontos diametralmente opostos. Chamo um dos antípodas de João e o outro de Tanaka. Tá? O João, depois vocês verão, é alguém no Rio de Janeiro, e por isso eu chamo ele de João, e esse aqui é um observador no Japão. Tá? Isso vai aparecer depois. Se esses dois antípodas estiverem olhando por um objeto celeste, tá? E eu coloquei nesse objeto celeste um sistema de eixos ortogonais orientados, tá? Vejam o que cada um deles diz. O Tanaka dirá que esse eixo vermelho aponta para cima, tá? Está orientado dos seus pés para a sua cabeça. Já o João diz que o eixo vermelho aponta para baixo. Tá? O Tanaka diz, olha, o eixo azul aponta da minha direita para a minha esquerda. E o João diz, olha, esse eixo azul, tá, aponta da minha esquerda para a minha direita. Ou seja, se eles estiverem observando o mesmo objeto celeste simultaneamente, ou quase simultaneamente, eles observarão esse objeto rotacionado de 180 graus. Tá? Na lua cheia de 11 de fevereiro de 2017, aconteceu um eclipse parcial da Lua e houve muitos filmes, vídeos feitos na internet, tá, sobre essa lua cheia. E eu, então, consegui 2 vídeos, um feito no Japão e outro feito no Brasil. Tá? Esses vídeos são quase simultâneos, não é exatamente na mesma hora que tá sendo feita a filmagem, até porque a lua cheia filmada lá aqui, se eu filmar na mesma hora, a lua cheia no Brasil, tá? Ao nascer da lua, lá no Japão ela está se pondo. Tá? Tem até uma diferença de fuso horário de aproximadamente 12 horas. Tá? Mas o que interessa aqui é ver algumas estruturas na superfície da Lua. Tá? Eu marquei, tá? Essa estrutura aqui, aparece nessa outra imagem aqui embaixo. Tá? Essa estrutura que aparece embaixo aqui aparece em cima, e assim por diante. Portanto, essas imagens da Lua estão rotadas de 180 graus. Bem, 2 amigos meus, um em Florianópolis e outro em Lisboa, fotografaram uma lua em quarto crescente, tá? Que é a lua em quarto crescente pode ser vista no céu durante o dia, tá? E me cederam essas fotografias. Eles fizeram essas fotografias quase que no mesmo instante. Tá? Porque no horário de Brasília, as fotografias foram feitas a 14 horas e 9 minutos e 14h32 lá em Lisboa. Lá em Lisboa, na verdade, o horário é outro, mas se a gente trouxer para o horário de Brasília, tá? Essas 2 fotos foram realizadas, né, com cerca de meia hora de diferença. E o que vocês veem nessas 2 fotos? Tá? Que a Lua está rotada, não por 180 graus. Tá? Porque daqui para Lisboa, a rotação, se alguém viajar daqui para lá, vai sofrer uma rotação não de 180 graus, porque para 180 graus se der a volta na Terra. Tá? É cerca de uns 70 graus, tá? Que é a diferença de latitude de Florianópolis e de Lisboa. Tá? Existem muitos sites na internet
que permite a gente prever como se enxerga a Lua, e não só a Lua, outros astros. Tá? Um desses sites é o Time and Date. Tá? Então, eu entrei no Time and Date e pedi para ele fazer a previsão, naqueles 2 horários em que os meus amigos fizeram as fotografias, de como a Lua deveria se apresentar no céu. Então, isso aqui é uma simulação feita para o Time and Date naquela data, tá? Naquele horário. Tá? E aí a gente pode comparar, tá, a previsão, né, com o que foi fotografado. Tá? Com o que foi fotografado, e a gente vê que as fotografias reproduzem o que o Time and Date prevê. Tá? Ou seja, quem observa a Lua de diferentes lugares da Terra verá essa Lua rotacionada. Tá? E por quê? Porque a Terra é esférica. Ou seja, isso aí é uma evidência sobre a esfericidade da Terra. Então, era isso que eu tinha preparado para falar para vocês, e agora eu fico à disposição. Eu teria mais coisa para falar, mas como o tempo está esgotado, eu vou encerrar por aqui. E fico à disposição. Pode falar, professor? Sim. Eu lamento ser o estraga-prazer mesmo, de verdade, porque foi 1 hora que parece que durou 10 minutos. Passa ligeiro demais quando a coisa é interessante. A gente não tem perguntas aqui no chat, a gente tem alguns comentários, uns comentários bastante elogiosos. Acho que todo mundo aqui, como eu pressupus no começo, todo mundo conhece seu trabalho e a sua luta por tornar o ensino de física uma coisa mais agradável, tanto para professores como para alunos. Eu sou testemunha disso, eu sou um fã do CREF e das postagens de lá desde muito tempo, e sempre uso como referência quando vou conversar com os meus alunos, indico também sempre que posso. Mas, como você está aqui, a gente pode aproveitar para se enriquecer mais um pouquinho. Aí, só algumas perguntinhas, assim, eu fui anotando aqui. Tem mais alguma postagem no CREF que relacione física com arte, para além da física, da ótica geométrica mesmo? Não tem. Eu acho que essa é a única postagem, né, que tem assim uma relação direta com arte. É porque eu já li uns artigos uma vez. Na verdade, acho que aquele artigo ele foi até um autoplágio, porque eu li ele em 2 periódicos diferentes e para mim pareceu o mesmo texto. Falava sobre a relação entre a obra do Dalí e alguns conceitos de física quântica. Talvez depois eu acho que sim. Talvez depois eu vou insultar vocês do CREF lá para vocês discutirem a temática. Fazer uma perguntinha por lá para refletir a temática. Sobre aquela foto lá do reflexo no olho da garotada lá, Sim. Aí o professor Eliúde aqui fez um comentário, ele disse, o professor Eliúde é da nossa comissão da Olimpíada aqui, ele fez um comentário, ele disse que a mãe dele sempre comentava que quando viu uma foto com aquele olho branco é porque estava com câncer. E aí, a partir do comentário dele, eu me lembrei que, de fato, tem um tipo de câncer no olho, que principalmente em crianças, ele é identificado mais facilmente se, com uma fotografia, você perceber um reflexo esbranquiçado na pupila, né? Que é o retinoblastoma. Não é o caso, né? Não é o caso. Aquilo ali acontece provavelmente pela qualidade da câmera que foi usada. Né? Porque aquela luz ali deveria ser mais avermelhada mesmo. Mas mãe é sempre assim, você está magro, você tá com câncer. Mãe, E por último, só uma curiosidade, o senhor mostrou aí no fim esse site em que você conseguiu observar a configuração ali do céu numa data e num horário específico.
O software Stellarium, ele também faz isso. Sim, faz isso. O senhor acha que como é que eu vou dizer? É precisa aquela previsão do Stellarium comparado com certamente é bastante precisa. Só que o time and date eu acho que é muito mais fácil de ser utilizado. É claro que ele não tem os recursos que o Stellarium tem. Não, mas ele dá informações muito importantes, né, e fácil de ser obtidas. E aí, por último, fazer só um comentário aqui, aquele experimento que o professor lhe cedeu as imagens lá, em relação à comparação da distância Terra-Lua e Terra-Sol. Eu fiquei aqui impressionado. Tão pouco recurso material e tanto recurso cognitivo. Porque que experimento simples, gente. Exatamente isso. Não precisou de mais do que uma esfera e uma cabeça funcionando. O mais chato de tudo, professor, é que não adianta a gente tentar argumentar com aquilo ali para um terraplanista. Ele não entende mesmo. Mas assim, essas postagens sobre terra plana no nosso site, eu sempre uso para fazer boa física, né? Porque eles têm alguns questionamentos, tá? Que as pessoas têm dificuldade de responder e que servem, inclusive, para a gente discutir, né? Muitas coisas. Tá? O professor Silvestre, ele tem um canal no YouTube que ele se dedica nesse canal ao combate da Terra plana. Ele fez um vídeo com essas imagens, eu retirei do vídeo dele, ele me autorizou a usar, né? Mas ele tem um vídeo todo tratando desse tema. É claro que para os terraplanistas isso não vai fazer diferença, porque terraplanismo é religião, né? Não importa que argumento a gente apresente. Mas outras pessoas leigas que estão interessadas no assunto podem aprender. Exato, eu falo muito isso para os meus alunos, quando eu vejo os meus alunos rindo de um terraplanista, e eu peço para eles argumentarem, me dê um argumento legal de que a Terra é esférica. E aí fica aquele som de grilo, eu só escuto os grilos, não escuto ninguém falando mais nada. Diz, vocês estão sendo tão dogmáticos quanto. Sim. A sorte de vocês é que o livro didático, o professor, uma figura de autoridade que sabia que a Terra é redonda, chegou e disse primeiro, aí vocês acreditam nisso. Mas argumentar que é bom e construir um raciocínio como esse aí do professor Silvestre, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso de verdade mesmo. Não. Excelente. Professor, então, continua aqui os elogios aqui para o senhor. A gente quer agradecer, a comissão da UFOP quer agradecer demais a sua disponibilidade, toda a sua boa vontade de participar aqui do evento com a gente e agradecer. Ok. Estou sempre à disposição de vocês. Para mim foi um prazer. Me convidem que eu volto. Tá? Temas gigantes não faltam no nosso site. É só abrir o CREF ali que a gente acha de carrada. Pois então, boa noite e até a próxima.